Será que eu já fiquei boladão por estudar crítica textual? Ho, ho, ho! Eu vou estar respondendo a mais um inscrito nesse vídeo. É muito importante isso, tá? Isso é uma coisa que eu já falei em vídeos atrás, um vídeo muito tempo atrás, mas é sempre bom a gente estar revisando. Então, vamos a esse vídeo então. Na descrição você encontra meu curso de grego e crítica textual e também encontra um bacharel em teologia para você aprender mais sobre esses assuntos. Ok? Então vamos ao vídeo. Malafraude, sempre irônico, disse o seguinte: Adolfo, cá entre nós. Você, por mergulhar nos originais no início, deve ter ficado boladão com os enxertos e textos inteiros que nunca existiram nos originais, certo? Como ver a mão de Deus em toda a Bíblia se a constatarmos erros, enxertos e acréscimos inteiros de texto? Não seria melhor admitir que nem toda a Bíblia é inspirada? Pô, é interessante isso aí. Esse é um assunto. Esse comentário é um comentário inteligente. Porra, mano, eu achei muito inteligente, tá? Sincero, tá? Acho sincero. E é uma pergunta relacionada a mim. A primeira coisa que eu quero falar é interessante porque aqui nós temos duas discussões. Você pode ter a discussão, por exemplo, do cânon bíblico, dos apócrifos, pseudogrifos e por aí vai. E aí você tem essa discussão, que é uma discussão aberta até os dias de hoje. Mesmo entre o catolicismo e o protestantismo é uma discussão que você vai ter teólogos que vão defender o livro de Enoque devia fazer parte do cânon, não sei quem não devia fazer e por aí vai. Então é uma discussão legal, mas não é uma discussão que me envolve muito, não é uma discussão que... mas é uma discussão legal que cabe dentro desse comentário. Mas vamos lá, você, por mergulhar nos originais no início, deve ter ficado boladão com os enxertos. Realmente eu fiquei boladão. Se você voltar num vídeo meu chamado Por que eu me tornei majoritário, nesse vídeo eu conto a minha caminhada dentro da crítica textual, sim. Realmente, quando você olha o pastor da tua Bíblia, o pastor da tua igreja dizendo assim, a Bíblia não foi alterada, e aí você vai ler um livro de crítica textual, você vai estudar o assunto da crítica textual, e aí você começa a ver que nos manuscritos bíblicos houveram troca de letras, houve inserção de textos, sim, como a Joanina é um exemplo. Eu entendo que é uma inserção por parte da tradição latina. Você tem textos que não constam, vamos supor, na maioria dos manuscritos em si, e que foram inseridos ali em alguns manuscritos e pronto. Então sim, mas não é essa questão. Essa questão é pequena, essa questão ela é tranquila. Mas o que me deixou bolado é a confiabilidade, a maneira como esse assunto chegou até mim. Eu fiquei com muitas dúvidas, eu fiquei muito bolado. Por quê? Porque isso ia de encontro com aquilo que o pastor me ensinava. Ia de encontro. Mas pera aí, cara, como é que nós vamos saber qual que é o original? E aí você compara os manuscritos, você compara o Sinaítico com o Vaticano, eles têm divergência entre eles. Você compara o texto eclético e ele tem alterações ao longo do tempo. Né? Você pega aí o Nestlé Aland, que já está na sua 28ª edição. Você pega o Nestlé Aland na sua 28ª edição, 5ª edição revisada e tal. Como é que a gente lida com isso, meu irmão? Aí lendo um autor que hoje não crê mais, não é mais cristão, que é o Bart Ehrman, eu li o livro dele, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. E quando eu li esse livro eu falei, mano, realmente, o que ele fala de certa forma tem uma lógica. Não é uma coisa assim... Tá certo que esse é um livro evangelístico, é um livro que não é a parte mais acadêmica do Ehrman. É uma pegada mais evangelística anticristã. Mas se você olhar na argumentação dele e falar, mano, peraí, ele realmente tem razão. Tirando algumas contradições que ele coloca dele mesmo, né? Que ele, numa página ele fala que o texto se perdeu, e na outra fala ele fala que a leitura correta de Marcos é essa. Ele está se contradizendo, né? Mas a lógica que ele apresenta de maneira clara faz algum sentido. E quando eu vi isso na época, anos atrás, eu falei, mano, não dá pra seguir por isso.
E aí é que eu volto para um livro que eu já tinha lido, mas eu não tinha dado atenção, que é o livro Qual o Texto Original do Novo Testamento, de Wilbur Pickering, que hoje eu tenho a honra de entrevistá-lo uma vez por mês. E eu peguei esse livro e reli ele, já com um pouco mais de experiência, já com um pouco mais de criticidade, e eu vejo que ele destrói tudo aquilo que o Art Ehrman falou. E olha que o Wilbur, ele escreveu o livro Identity of the New Testament em 77, antes do Ehrman nascer, praticamente. Quando o Ehrman estava lá aprendendo o alfabeto português, o alfabeto inglês lá e o beabá inglês, o Wilbur já estava escrevendo esse livro. E é incrível, cara, como que o Wilbur ele demoliu toda a questão argumentativa e me deu uma base estrutural para que eu continuasse crendo no Novo Testamento, na Bíblia, especificamente no Novo Testamento. Me deu base para que eu continuasse crendo no Novo Testamento de maneira de uma visão mais técnica. Por quê? Porque, pô, mas peraí, eu continuo cristão, mas a Bíblia, eu não tenho muita certeza sobre a confiabilidade bíblica. Como é que eu faço? O ecletismo não satisfaz as minhas expectativas. E aí eu encontro nos livros do Wilbur Pickering, lembrando que eu não li de primeira, eu li o livro uma vez e não me chamou tanta atenção, mas quando eu li pela segunda vez, buscando uma resposta, buscando uma abordagem, e aí eu entendi o que ele estava dizendo, que também na primeira leitura eu não tinha entendido muito bem o que ele estava dizendo. Por quê? Porque eu não conhecia o ponto de vista eclético com um pouco mais de profundidade. E quando eu já tinha estudado um pouco o suficiente, eu voltei nesse livro e li. E aí eu entendi o que o Wilbur estava dizendo. Eu compreendi aonde ele queria chegar. E aí eu falei, não, esse livro aqui é o que me estruturou. Qual o texto original do Novo Testamento? E desde então eu tenho caminhado pelas veredas majoritárias e não tenho perdido minha fé. Mas assim, em resposta ao que o Malafraudes colocou, fiquei boladão sim. Fiquei com dúvidas. Fiquei encabulado. Mano. E quando eu fico encabulado, eu fico encabulado. Mas não com enxertos, né, o que se diz enxerto, porque o enxerto depende do que foi e do que não foi. E textos que não quis. Então assim, o que eu fiquei bolado foi na confiabilidade, na transmissão. E aí quando eu entendi, falando, peraí, quando a gente compara a grande maioria dos manuscritos, né, desde John Burgon, e a gente percebe que uma alteração em todos os manuscritos era algo impossível, o cara fazer uma alteração em Bizâncio, fazer uma alteração em Roma, fazer uma alteração no Egito, fazer uma alteração, alterar o mesmo texto em todos esses lugares era impossível geograficamente falando, eu fico mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo sabendo que se eu comparar os pais da igreja, a gente consegue reconstruir o Novo Testamento na sua totalidade praticamente. É claro que vai ter textos que vão ter dificuldades, isso, aquilo e pá, mas imagine, você perdeu todas as Bíblias do mundo, você só tem as citações dos pais da igreja, você reconstrói a Bíblia só com a citação dos pais da igreja. Que outro livro você consegue fazer isso? Se você perder todas as cópias gregas do Novo Testamento, por exemplo, todas as cópias gregas sumiram pela manopla do Thanos. Você consegue reconstruir pelas versões antigas, como Vulgata Latina, Siríaca, Copta, Georgiana. Você consegue, entendeu? Então, diante da comparação manuscritológica, eu sei que não se perdeu. Diante da comparação manuscritológica, a gente consegue entender o que é enxerto e o que não é. Mas aí vai depender do que você está trabalhando, Malafraude. Se você for trabalhar com meia dúzia de manuscrito e ignorar a evidência de 6.000, aí, mano, eu não posso fazer nada. Se você vai pegar a grande maioria e ignorar a evidência de 6, também não posso fazer nada. Aí depende de você. Aí depende da conclusão que você vai chegar. É isso. E é por isso que eu continuo aqui, mesmo estudando um assunto tão árido, tão duro, tão complexo, tão chato, porque crítica textual é um assunto chato pra caramba. Se eu começar a falar de vídeos fazendo crítica textual aqui, vai ser chato pra caramba, não vai dar visualização. Apesar de eu fazer muito isso no canal, não.
não faço tanto mais assim. Mas de eu já trazer variantes textuais aqui, qual manuscrito traz, muitas vezes não é entendido pelo público e tal. Mas estamos aqui, cara. Estamos firme e forte, ajudando as pessoas. Cara, literalmente, mano, eu gostei da sua pergunta. Que sim, de fato, fiquei boladão. Mas hoje, cara, hoje 2022, 17/4/2022, enquanto eu gravo esse vídeo, eu tenho muito mais fé, tenho muito mais firmeza no Novo Testamento, devido à evidência, devido à base científica que eu utilizo, que é a evidência documental, né, que é a grande maioria dos manuscritos, e assim vai, mano. É uma teoria que em si, ela tem suas falhas, ela tem os seus, não é uma coisa que a gente pode chegar a 100% de clareza, mas para mim é o suficiente. Para mim é sólida o suficiente. Se o cara quer caminhar pelo ecletismo, o ecletismo também mudou, mas se o cara quer caminhar pelo ecletismo, quer caminhar por outras sendas, fica firme, entendeu? Mas eu entendo, comparando, né, hoje temos aí o Uyghur também com a questão da família 35, e assim vai. Então é isso, tamo junto, Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, curso meu de crítica textual na descrição do vídeo, caso você quiser aprender mais. Caso você queira aprender mais coisas que não vão ser tratadas no YouTube de maneira aberta, beleza? Torne-se um aluno e tamo junto.